Eliphas Levi e o fogo secreto da Quimbanda. Portatanganga Quimbanda, Camuchinzela, feitiçaria tradicional brasileira. Quando se fala em Eliphas Levi, muitos o tratam como uma sombra distante, um nome europeu que ficou preso aos livros de ocultismo do século XIX. Mas o que poucos percebem é que sem ele talvez o pensamento mágico moderno não tivesse tomado forma, e a própria Quimbanda, tal como foi estruturada por Aloysio Fontenelle, não teria encontrado o terreno fértil onde fincou suas raízes. Levi é o eixo invisível que liga a magia dos grimórios renascentistas ao pulsar demonológico da feitiçaria afro-brasileira. A história começa no século XIX, num tempo em que o mundo europeu estava embriagado pelo magnetismo e pela promessa da ciência. O magnetismo, chamado de magia branca divina, era visto por homens como Jules Denis, o Barão de Poté, como a centelha do próprio espírito divino em ação no homem. Essa ideia de que o poder criador poderia ser canalizado pela vontade humana acendeu uma revolução espiritual que atravessou fronteiras e séculos. Foi essa corrente de pensamento que moldou mentes como as de Eliphas Levi Blavatsky, White e tantos outros. Dupotet e seus seguidores acreditavam que o magnetismo era o mesmo sopro que animou o cosmos. Assim, o homem, ao dominar as correntes magnéticas, tornava-se um coautor da criação. Essa visão moldou o que viria a ser o pensamento ocultista moderno e chegou ao Brasil por meio dos círculos maçônicos, espiritistas e esotéricos que floresciam entre o fim do século XIX e o início do XX. Foi desse solo que brotaram as primeiras sementes da Umbanda e da Quimbanda. José Leitão, o mais eminente estudioso do livro de São Cipriano, já indicava que a formação da magia popular no Brasil dialogava com essa corrente europeia. Em suas análises, é possível perceber como o magnetismo divino, o espiritismo francês e o ocultismo maçônico influenciaram o imaginário mágico que desembarcou nas Américas. A Quimbanda, muito antes de ser um culto marginalizado, foi a guardiã viva dessa ponte entre o pensamento africano e o esoterismo europeu. No Brasil, Aloysio Fontenelle assumiu o papel de herdeiro e tradutor desse legado. Ele transformou o que era fragmentado em um sistema coerente. Foi o primeiro a organizar uma magia demonológica afro-brasileira, colocando na base de seu culto 3 nomes herdados da tradição europeia: Lúcifer, Beelzebut e Astaroth. Essa tríade, retirada das páginas do Grimorium Verum, foi reinterpretada à luz da feitiçaria banto e do simbolismo popular brasileiro. Fontenelle via neles não apenas demônios cristãos, mas forças vivas, inteligências astrais que organizavam o caos e davam sentido à prática mágica. No Grimorium Verum, Astaroth é descrito como regente das Américas, um detalhe que Fontenelle não ignorou. É como se a própria tradição europeia pressentisse que o novo mundo seria o novo altar do diabo, onde as antigas forças da terra e do sangue renasceriam sob novos nomes. E assim foi. A Quimbanda, nascida do cruzamento entre a magia negra dos grimórios e a feitiçaria dos terreiros, tornou-se a síntese de 2 mundos. Durante as primeiras décadas do século XX, o Brasil fervia de sociedades secretas, ordens iniciáticas e lojas maçônicas. Ser maçom era ser ocultista, espiritualista e conhecedor dos mistérios da natureza. O Rio de Janeiro era o epicentro dessa ebulição. Mesmerismo, teosofia, rosacrucianismo e até o satanismo literário se misturavam em uma mesma atmosfera cultural. A missa negra, o culto à beleza do mal, as visões românticas do diabo e a busca pelo poder interior, tudo isso coexistia com o catolicismo popular e com a macumba de rua. Foi nesse cenário que Fontenelle viveu e escreveu. A influência de Eliphas Levi sobre ele é clara e direta. Levi havia redefinido a magia como ciência da vontade e da imaginação. Para ele, o universo era atravessado por um fluido sutil, a luz astral, que respondia ao pensamento do mago. Essa luz podia ser manipulada pela concentração e pelo ritual. Ela unia os mundos, o físico, o espiritual e o divino. Fontenelle transportou essa ideia para o coração da Quimbanda.
A luz astral de Levi tornou-se o corpo de Maioral, o espírito supremo que permeia todas as coisas. Dentro dessa luz se movem os Gangas, os agentes mágicos universais que correspondem, em termos africanos, aos Exus e Pombagiras. Eles são as correntes vivas dessa energia, as forças que ligam a vontade do feiticeiro ao mundo invisível. A visão de Levi de que o homem é um microcosmo refletindo o macrocosmo encontrou eco perfeito na estrutura da quimbanda. Cada assentamento, cada ponto riscado, cada oferenda é um espelho desse princípio. Quando o feiticeiro manipula seus elementos, terra, água, fogo e ar, ele está reproduzindo em escala humana o trabalho divino da criação. O círculo mágico de Levi, traçado com o pentagrama, reaparece nas encruzilhadas da quimbanda, onde os 4 caminhos se encontram e se abrem para o mundo espiritual. Levi também foi o primeiro a sistematizar a correspondência entre o tarô e a Cabalá, vendo nos 22 arcanos maiores um mapa simbólico do universo. Essa ideia ecoou profundamente nas ordens mágicas que vieram depois dele, da Golden Dawn à OTO, e por extensão chegou ao Brasil através dos livros, dos maçons e dos teosofistas que inspiraram Fontenelle. Assim, quando o quimbandeiro fala de caminhos, forças e mistérios, ele está, muitas vezes, sem saber, ressoando o mesmo simbolismo do tarô, das sefirot e dos arcanos. O renascer da magia do século XIX, o chamado Occult Revival, foi o resultado de um desejo coletivo de reconectar a ciência ao espírito. A sociedade moderna, mergulhada no positivismo, havia esquecido o encantamento do mundo. Levi e seus contemporâneos reacenderam essa chama. Eles afirmaram que o verdadeiro mago não é um charlatão, mas o homem que compreende e dirige as forças sutis do universo com sabedoria e pureza de intenção. Quando Fontenelle bebe dessa fonte, ele adapta essa filosofia ao contexto brasileiro. A luz astral torna-se o axé, o fluido vital que move a feitiçaria. O pentagrama se converte nos pontos de força da terra. A magia transcendental desce ao chão e ganha cheiro de marafo, fumaça de charuto e sangue de galinha preta. O sagrado e o profano se fundem na prática concreta do feiticeiro. Eliphas Levi via na magia uma ciência moral. Para ele, o verdadeiro poder não estava em subjugar os espíritos, mas em dominar a própria vontade. O mago devia ser senhor de si antes de tentar comandar as forças do universo. Essa ideia foi assimilada na quimbanda como disciplina interior, a firmeza do quimbandeiro diante das demandas, a serenidade com que enfrenta as trevas, a consciência de que o diabo exterior só existe porque habita dentro do homem. O impacto cultural de Levi foi gigantesco. Ele inspirou Papus, Peladan, Stanislas de Guaita, Crowley e Blavatsky. Foi traduzido, adaptado, reinterpretado e transformado. No Brasil, suas ideias se misturaram ao misticismo popular, à religiosidade católica e à tradição africana. O resultado foi uma forma única de magia que falava tanto à alma europeia quanto à ancestralidade negra. A quimbanda, portanto, não é apenas uma religião afro-brasileira. Ela é uma arte oculta, uma síntese nigromântica do Ocidente e do Atlântico Negro. É o ponto de encontro entre a Cabalá e o feitiço, entre o templo maçônico e o cruzeiro da rua, entre a luz astral de Levi e o axé de Exu. Essa fusão é o que a torna viva, pulsante e perigosa. Quando digo que a quimbanda é o relicário da magia africana, não o faço por romantismo. Faço-o porque, enquanto a Umbanda se tornava branca e domesticada, a quimbanda manteve acesa a chama negra do poder, e essa chama se alimentou do mesmo fogo que ardeu nas páginas de dogma e ritual de alta magia. Levi acreditava que o diabo era a sombra necessária de Deus, a força que move a criação pela tensão dos opostos. Fontenelle, ao assumir o Exu-diabo como símbolo de sua tradição, perpetuou essa mesma filosofia. O diabo, para a quimbanda, não é o inimigo de Deus, mas o seu espelho terreno. Ele representa o princípio ativo da transformação, o impulso criador que rasga as estruturas mortas e renova o mundo. Assim, a quimbanda se torna a expressão viva do pensamento mágico de Levi.
Uma escola onde o homem aprende a manipular o invisível, a disciplinar a vontade e a transmutar a própria natureza. A luz astral, o magnetismo, a cabalá, o tarô, a maçonaria e o axé, tudo isso são linguagens diferentes para o mesmo mistério. No fim, o que Levi buscava com sua filosofia era reconectar o homem ao divino por meio do símbolo e do rito. Fontenelle, ao fazer o mesmo com a quimbanda, criou uma linguagem espiritual que é ao mesmo tempo brasileira e universal. Por isso, quando acendemos uma vela para Exu, quando firmamos um ponto na terra, quando evocamos as forças do fogo e do sangue, estamos repetindo, com outras palavras, as lições do mago francês. Estamos dizendo, como Levi dizia, que o homem é o sacerdote do cosmos e que a magia é o caminho de volta à origem. A quimbanda é o espelho da magia moderna. É a ponte que liga Paris a Luanda, Lisboa a Salvador, o templo hermético à encruzilhada. E no centro dessa ponte está Eliphas Levi, o mago que, sem saber, plantou o fogo secreto que arde até hoje no coração do Brasil.